Olá, queridos alunos do Seminário Teológico Interdenominacional, o SET. De volta aqui com vocês com o nosso vídeo aula número 3. E a nossa disciplina é Língua Portuguesa, módulo 2. Durante este módulo, estaremos estudando sobre prática de redação. E falamos, no início das nossas aulas, sobre o texto descritivo, que é a descrição. Aula passada falamos sobre o texto narrativo, a narração. E neste vídeo aula de hoje estaremos introduzindo um novo assunto dentro deste mesmo tema, que são os modos de organização do discurso. E então falaremos sobre o texto dissertativo, que é a dissertação. Então vejam bem, existem 3 modos principais de organização do discurso. São eles: texto descritivo, já falamos, texto narrativo, já comentamos com vocês, e hoje o texto dissertativo. Este texto é de suma importância para a assimilação de vocês, porque é dele que vocês lançarão mão para elaborar o trabalho de TCC. E então, veremos que dissertar é expor um assunto de modo sistemático. Vejam, expor um tema, um assunto, de modo sistemático. E durante a elaboração do TCC, a primeira coisa que vocês precisarão definir é o tema. Qual é o assunto proposto para a discussão? Bem, separado o tema, vocês irão então agora expô-lo de forma sistemática. E vocês verão, né, em outra disciplina, na metodologia científica, que existem maneiras sistemáticas de exporem determinado tema, determinado assunto. E vocês precisarão enquadrar este texto de acordo com as normas internacionais, ou as normas brasileiras, né? A ABNT. São as normas técnicas de redação. Bem, e veremos também que dissertar é expor um assunto não somente de modo sistemático, mas também de forma abrangente e profunda. Vocês precisarão expor o tema de vocês com profundeza, com profundidade, com riqueza de detalhes. E isso é uma característica do texto dissertativo, que nós denominamos de dissertação. Pois bem, dissertação, veremos que o texto dissertativo é uma apresentação de ideias. Vejam, apresentação, exposição de ideias sobre determinado tema. E qual é o objetivo primordial, o objetivo principal do texto dissertativo? Veremos que o objetivo do texto dissertativo é a análise, o ato de persuadir ou seduzir o leitor, isto é, convencer o leitor através da comunicação por meio de jogos de palavras e conceitos.
Então, fazer dissertação é elaborar um trabalho sobre um tema determinado. E dissertar é tratar com alguém, ou levar, melhor dizendo, levar alguém a aceitar a nossa ideia ou admitir um fato, através de razões ou argumentos bem fundados, bem fundamentados. É expor ideias ou admitir um fato através de razões ou argumentos bem fundamentados, conforme já dissemos. Expor ideias como? De que forma? Em torno de um problema levantado. Então, quando vocês definirem o tema do trabalho de TCC, já tiver determinado o assunto a ser discutido, aí vocês precisarão problematizar o tema. E o texto dissertativo, ele vai fazer isto, e expor ideias, expor pensamentos em torno de um problema levantado. Trata-se da exposição de um assunto no intuito de esclarecer as verdades que o envolvem, discutindo-se a problemática que nele reside, objetivando a defesa de princípios através de tomada de posicionamentos. Vejam a importância do texto dissertativo. Vocês vão discutir, apresentar ideias sobre um determinado assunto, um determinado tema, que vocês irão problematizar, e para esta problematização, vocês tomarão uma posição, trarão uma solução para o problema. E como fazer isso? Através do texto dissertativo. É o texto que nós veremos nesta aula de hoje. O texto, ou no texto dissertativo, nós veremos que predominam os conceitos abstratos. Ou seja, nós vamos trabalhar com temas que só existem no pensamento, no mundo das ideias. E o autor, ele vai explicitar claramente a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Então, na linguagem popular, nós vamos então dizer, conforme dizem aí fora, vender o peixe. Você vai ter que vender o peixe, convencer o leitor de que o seu peixe é o melhor peixe do mercado. E o instrumento que vocês lançarão mão, o veículo de comunicação, para levar a mensagem até o receptor, será o texto dissertativo. O discurso dissertativo, ele vai se dividir em dois principais elementos. Quais são eles? Primeiro, nós vamos dividi-lo ou subdividi-lo em texto argumentativo, que nós chamamos de argumentação. E neste texto argumentativo, o objetivo principal é a defesa, vou repetir, a defesa do ponto de vista do autor. Isto é vender o peixe. Você vai defender o seu ponto de vista, a sua opinião. Vai expor a sua ideia e defendê-la a fim de convencer o leitor a aceitá-la. Então é a defesa de uma ideia ou questionamento de alguma opinião. Então, no texto dissertativo, o autor procura
persuadir. Vamos repetir esta palavra. Persuadir o leitor, isto é, levar alguém a acreditar, levar alguém a decidir sobre algo, convencer o leitor, tendo por objeto a defesa da sua tese. E o que é a tese? A tese é a proposição que se apresenta para ser defendida. Então você leva um assunto para ser discutido dentro do seu trabalho, que nós chamamos de tese, e o objetivo do texto dissertativo é exatamente isto: defender a sua tese. Então, para isso, você precisa elaborar o texto com argumentos convincentes, argumentos que sejam capazes de convencer, com base na dedução e na indução. Aí vocês estudarão na metodologia científica, numa outra disciplina, um método que nós chamamos de método dedutivo e um método indutivo. Então, na dedução, que vai servir de base para a elaboração do nosso texto dissertativo, é tudo aquilo que é retirado de uma parte do total. Eu tenho um contexto, não é? Eu parto do geral para o particular. É o resultado ou a conclusão que se consegue chegar, retirando de uma parte do total e traduzindo-a para o individual. Por exemplo, no método dedutivo, eu vou partir de uma proposição universal através do raciocínio lógico e chegar a uma conclusão válida. Vou dar um exemplo. Se eu disser assim: os suspeitos do crime estavam na sala entre 13 e 14 horas. Seria a primeira premissa do nosso pensamento. E a segunda premissa: na sala entre 13 e 14 horas não se encontrava João. João não estava na sala neste horário. Premissa número 2. Qual é a conclusão? A conclusão é que João, logo, João, não é suspeito do crime. Porque na sala, em contexto geral, estavam todos os suspeitos, exceto João. Então eu vou partir do geral para o particular. Isto é dedução, método dedutivo. E o método indutivo é o contrário. Na indução, o que vai ocorrer? O método indutivo ele vai partir do menor para o maior, do particular para o geral. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma premissa e eu vou partir então do singular para o geral. Vou dar um exemplo. Se eu disser: todo gato é mortal, todo cão é mortal, todo pássaro é mortal, todo peixe é mortal. Logo, todo animal é mortal. Por quê? Gato, o cão, o pássaro, o peixe não são animais? Então eu vou partir do singular para outra parte geral, que eu chamo de geral, universal. Então seria este o que eu denomino de método indutivo. Então são esses dois pensamentos que nós vamos precisar para construir o nosso texto dissertativo. Mas isso vocês verão com maior detalhes em outra disciplina que não é esta nossa disciplina. Eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem o conceito disso tudo. Continuando,
quais são as características do texto argumentativo? Ainda falando do texto argumentativo, a argumentação. Veremos que no texto argumentativo nós vamos empregar o verbo na primeira pessoa. O que é primeira pessoa? A primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala. Eu, primeira pessoa do singular, ou nós, primeira pessoa do plural. Também tem como característica no texto argumentativo o emprego de elementos deíticos. Vejam bem, parece um palavrão, mas não é. Deítico é um verbete de origem grega que tem o sentido de mostrar, de demonstrar. Então, quais são os elementos deídicos, que eu chamo de elementos deídicos? São os elementos que contribuem com a coesão. Eu não posso pegar as palavras, amontoá-las, e elas vão continuar sem sentido. Eu vou precisar de conectivos, de elementos coesivos, que são o que eu denomino de elementos deíticos. Então, esses elementos deíticos, eles irão contribuir para a coesão e para a articulação dos textos, a articulação textual. Então, como exemplo de elementos deíticos, nós temos os pronomes pessoais. Para que servem os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, eles servem para assumirem a função do substantivo, para não ficar repetitivo, para eu não ficar repetindo a mesma palavra. Então, eu introduzo o pronome pessoal como um substituto de um substantivo qualquer. Então, são elementos deíticos os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos. Por exemplo, se eu estiver falando de uma pessoa, para eu não ficar repetindo o nome daquela pessoa, eu vou usar o pronome, né? O pronome pessoal, o pronome demonstrativo. E outros elementos deíticos que nós podemos classificar: os advérbios de tempo, os advérbios de lugar. Então são esses elementos que irão contribuir para que haja coesão no texto. Ok? Então vamos lá. Características do texto argumentativo, dando continuidade. Fiz um parênteses para explicar a vocês o que significa esse termo deídico. Então, emprego de elementos deídicos, ou seja, são elementos linguísticos que não têm sentido por si só. Se eu pegar esses elementos de forma isolada, eles também não terão nenhuma função sintática. Eles não terão nenhum sentido. Então, quando eles fazem parte, eles se congregam dentro do texto, então eles vão contribuir para a coesão deste texto. Aí sim, eles passarão a ter função sintática dentro do texto. Por isso, denominados de elementos deídicos, não é? Pelo que a sua função é fazer referência num enunciado à situação, ao momento da enunciação ou aos interlocutores. Quais são esses elementos deídicos? São eles: aqui, aí, lá, acolá, hoje, este, que são os pronomes e os advérbios. Outra característica do texto argumentativo que nós veremos: o uso dos verbos nos tempos presente, nos tempos pretérito ou futuro. Presente, pretérito, que é passado, ou futuro, do modo indicativo.
Emprego de elementos modalizadores. Elementos modalizadores têm o papel de exprimir a posição do enunciado, do enunciador, em relação àquilo que ele diz, àquilo que ele fala. Então, exprime a posição do enunciador, do autor, do descritor, em relação àquilo que ele está dizendo, que nós denominamos de elementos modalizadores, que são os indicadores de opinião. São eles que vão exprimir a opinião do autor. Ou, melhor dizendo, os elementos que atuam como indicadores da argumentação, que nós denominamos de modalizadores discursivos. Eles, os modalizadores, são os encarregados de evidenciar o ponto de vista. O papel dos modalizadores é isto: evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso, como, por exemplo, infelizmente, só, é claro, etc. Outra característica do texto argumentativo é o uso de recursos retóricos, tais como comparações, metáforas, antíteses, que são figuras de linguagem que nós ainda veremos neste módulo. Nós vamos apenas recordar, porque já vimos estas figuras de linguagem no módulo anterior, na língua portuguesa, módulo 1. Mas vamos recordar isso. Também tem como característica do texto argumentativo o emprego de perguntas retóricas no intuito de interagir com o interlocutor. Perguntas retóricas. Retórica é a arte de argumentar. Aí nós veremos que Sócrates, quando recebia a pergunta de um dos seus discípulos, ele não dava a resposta imediatamente. Ele respondia com uma outra pergunta. Por que isso? Porque a pergunta como resposta, ela leva o aluno a refletir, né, a analisar, a pensar, a dissecar, né, o entendimento, para ele chegar a um ponto de vista por si só. Então nós vamos trabalhar com este elemento, né, perguntas retóricas, com este intuito, né, de interagir com o interlocutor, levando-o, que é o nosso objetivo primordial, a aceitar a tese defendida pelo expositor, pelo autor, a pessoa que fala. Também é característica do texto dissertativo aceitar uma tese e em seguida refutá-la. Vou dar um exemplo. Vejam, quando eu digo assim: é verdade que o governo precisa de arrecadar impostos. É uma tese que todos aceitam, né? A máquina pública precisa de impostos para poder elaborar uma boa gestão. Se não tiver recursos, se não tiver orçamentos, a máquina pública não consegue caminhar. Agora, se eu concluir esta frase dizendo assim, mas, vejam, uma adversativa, uma ideia contrária. O governo precisa arrecadação de impostos, verdade, mas o povo já pagou a sua cota
e não aguenta mais novos impostos. Então, vejam que eu empreguei uma tese, mas em seguida eu refuto esta mesma tese. Deu para perceber? É uma característica do texto dissertativo. E dando continuidade, né, às características do texto dissertativo, veremos também que existe uma relação de causa e consequência. Como, por exemplo, se eu disser assim, já que são corruptos, é a causa. Não merece nossa admiração a consequência. Qual é a consequência de não existir admiração? A causa é a corrupção. Então vejam essa relação de causa e consequência. Também é uma característica do texto dissertativo. E por último, nós vamos falar da intertextualidade. O que é isso? É fazer alusão a outros textos. É o diálogo existente entre dois ou mais textos. E no TCC é primordial que vocês façam isso. Vocês vão precisar ler outros autores, muitas obras, e através destas leituras criar um texto a partir de outros textos existentes. Então isso nós chamamos de intertextualidade. Vejam bem, não é cópia, é elaborar uma ideia em cima de outras ideias. Então, de acordo com o fulano de tal, aí você aprimora a ideia, né, que você leu, que você discutiu, elaborando então um novo caminho, uma nova ideia em cima de outras ideias. Intertextualidade. Bem, este seria um tipo de texto dissertativo, que nós chamamos de texto argumentativo. Por que argumentativo? Porque você vai precisar trabalhar com argumentos, com evidências objetivas. Você vai ter que provar as suas ideias. Para você convencer o leitor, convencer o ouvinte a aceitar a sua ideia, a abraçar a sua ideia. Porque se você não tiver argumentos, você não consegue conquistar o leitor. E o texto dissertativo ele tem essa característica. Olha só, nesta pandemia está acontecendo nos lares, a gente ouve notícias de muito feminicídio, muita agressão às mulheres. Então por que o homem agride a mulher? Por que o homem parte para a agressão física? Ou para a agressão psicológica? Para a agressão emocional? É porque o homem tem menos argumentos do que a mulher. Ele não consegue vencer a mulher pelos argumentos, porque os argumentos usados pela mulher são bem mais fortes. Então é isso que o autor do texto dissertativo ele vai ter que fazer. Ele vai ter que ter argumentos profundos, com provas evidenciais de que aquela ideia é a melhor ideia. Ele vai ter que levar o leitor a aceitar a sua opinião. E vejam bem, as propagandas usam muito deste argumento. Os propagandistas, isso é psicológico, eles criam em você, consumidor, uma necessidade que não existe. Então você já tem o seu carro novo, seu carro não dá nenhum tipo de problema mecânico. Mas quando a fábrica lança um último modelo, ele cria em você, através da propaganda, através de argumentos, de que você precisa trocar o seu carro. E na verdade você não precisa. Então eles vão criar uma necessidade que não existe.
E o texto argumentativo faz isso. Você precisa fazer isso. Ter argumentos para convencer o leitor. E você vai ter que fazer isso no TCC. E qual outro tipo de texto dissertativo? Esse é mais light. Eu vou chamar de texto expositivo ou explicativo. O título já está dizendo. É o texto explicativo, isto é, exposição. É um outro tipo de texto dissertativo. Então, qual é o objetivo do texto expositivo ou explicativo? Qual é o objetivo? O objetivo primordial do texto expositivo ou explicativo é transmitir conhecimentos. Então, veja, é um pouco diferente. Você não vai argumentar para convencer. Você vai argumentar para transmitir conhecimentos ao leitor. Através da identificação, através da exposição, através da análise, através do esclarecimento de situações, de fatos, de fenômenos, de teorias, de conceitos, de definições. Então você vai ter que lançar mão do texto dissertativo para transmitir conhecimentos. É um outro tipo de dissertação. Vejo que é um pouco diferente, né, do conceito que nós demos sobre o texto argumentativo. O texto expositivo ele é muito usado na imprensa. Ele é muito usado nos livros didáticos. Qual é o objetivo do livro didático? Não é transmitir conhecimentos? E qual texto você vai utilizar para transmitir conhecimentos nos livros didáticos? O texto dissertativo, explicativo ou expositivo. Porque o seu objetivo primordial é transmitir conhecimentos. O texto expositivo ele é muito usado na imprensa, né, conforme já vimos, nas enciclopédias, nas revistas de divulgação técnica, revistas de divulgação científica. É o que nós chamamos de texto do especialista. E quais são as características do texto expositivo? Veremos agora. O texto expositivo ou explicativo, ele tem como característica a objetividade. Ele tem como característica a clareza, a precisão, com o emprego da linguagem referencial. Quando eu digo linguagem referencial, eu estou falando de função informativa. Esta é a função da linguagem referencial. Ela tem a função informativa. Ela tem como finalidade a comunicação. Ela tem como objetivo a informação. Daí a sua função informativa. E também a denotativa. Nós vimos isso na aula passada. O que seria a função denotativa? É a palavra que tem o elemento que tem o sentido próprio, o sentido comum, né? O sentido preciso da palavra, né? Denotação. É a linguagem que nós chamamos de informativa, né? A linguagem que nós denominamos de informativa. Por quê? Porque a linguagem denotativa ela não vai produzir nenhuma emoção no leitor, né? Por isso que ela tem que ser objetiva, por isso que ela tem que ser precisa, né? Denotativa, por isso que ela precisa ser clara. Se eu vou transmitir conhecimentos, eu não vou transmitir emoções. Eu vou falar de coisas racionais, coisas precisas, né? Coisas objetivas.
Então, esta é uma das características desse texto, né? A função denotativa, né? O vocabulário especializado. E outra característica deste texto é a elaboração de estruturas explicativas. O próprio nome já diz, né? Quando eu vou formar estruturas explicativas, eu vou lançar mão de conjunções, por exemplo, né? Conjunções explicativas que exprimem razão, que exprimem motivo, como, por exemplo, o que, o porquê, assim, pois, são conjunções usadas nesse tipo de texto, né, de estrutura explicativa. Também, como característica deste texto expositivo, né, esse texto que eu chamo de exposição, nós vamos ter a interação com o leitor. Vejam isso. É a comunicação entre pessoas, né? Leitor e autor. Essa interação com o leitor através de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Era um método muito utilizado por Jesus. Nem sempre ele trazia na ponta da língua as respostas já prontinhas, mas ele lançava uma outra pergunta em cima da pergunta anterior. Porque isso leva a pessoa, leva o aluno a refletir, a analisar, a pensar. Não é? Ele não recebe tudo prontinho, ele tem que elaborar as suas ideias. Característica deste texto. Outra característica, olha, veracidade, precisão. Veracidade seria o quê? A realidade. Né, o real, né? Eu vou trabalhar com a razão, com o racional, com precisão. Outra característica deste texto é a impessoalidade, ou seja, o autor ele não expressa a sua opinião, ao contrário do que nós vimos anteriormente no texto argumentativo. No texto argumentativo eu vou usar a primeira pessoa porque eu vou apresentar a minha opinião. Aqui não. Aqui eu não vou expressar a minha opinião. Por isso não vou também usar a primeira pessoa do discurso. Eu vou usar a terceira pessoa do discurso. Qual é a terceira pessoa? A pessoa de quem se fala alguma coisa. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Ok? Outra característica deste texto, que eu estou chamando de explicativo, é o emprego de comparações, emprego de definições, de enumerações, de contrastes. São características deste tipo de texto. Também emprego de determinados verbos, tais como ser, ter, consistir, compreender, designar, constituir, haver, pertencer, entre tantos outros. São os verbos mais comuns que utilizaremos neste texto expositivo ou explicativo. Também, além desses verbos, tais verbos devem ser usados nos tempos presente, né? Nós já vimos que o tempo presente é a ação que ocorre no momento da fala. Estou falando agora com vocês. Tempo presente. Ação que ocorre no momento exato da fala. Eu vou usar os verbos no tempo pretérito, que significa passado, pretérito,
perfeito. O que seria o tempo dos verbos no pretérito perfeito? São os verbos empregados, ações que ocorrem no passado, tendo início e fim neste passado. Então, ação acabada. Então, tempo, pretérito perfeito. E futuro. O tempo futuro é a ação que ainda não ocorreu, mas vai ocorrer posteriormente ao momento da fala. Algo que ainda vai acontecer. Então, são esses tempos de verbos que nós iremos usar no texto, nesse texto expositivo, que é o tempo presente, o pretérito passado e o futuro. Também, como característica, nós vamos encontrar o uso de conectores que exprimem relação de causa e consequência. O que são conectores? Já dissemos que os conectores eles servem para associar ideias, eles servem para estabelecer junções, para fazer ligações, né? Eles servem para unir, para trazer coesão ao texto. Então nós denominamos de conectores. Entre eles nós vamos ter as conjunções, nós vamos ter os advérbios, as preposições, as expressões adjetivas, entre outros. Então o uso de conectores que tem por objetivo exprimir a relação de causa e consequência, né? Como, por exemplo, porque, visto que, como, em função de, por consequência, por isso, por conseguinte, tendo em conta, etc. São os conectores mais usados neste tipo de texto. E outra característica é o emprego, que nós já dissemos, de comparações, né, de contrastes. Nós vamos ver isso em figuras de linguagem. E também apresentação de documentação e citação de fontes. Então, de modo geral, os textos dissertativos ainda podem ser divididos em 3 partes, que são elas. Nós já vimos isto nas aulas passadas, né? Todo texto ele tem que ter início, princípio, meio e fim, né? Início, meio e conclusão. Início, meio e fim. Então, característica do texto dissertativo, né? Uma das divisões, uma das composições do texto dissertativo é o que nós chamamos de introdução. O que é a introdução? A introdução é a apresentação ou o ponto de vista que será objeto de demonstração. Ou seja, é a parte em que se apresenta o assunto a ser argumentado. Então, a introdução ela tem que ser muito bem elaborada. Ela tem uma função de muita importância dentro do texto, porque é na introdução que faremos a apresentação do assunto. Né? Eu vou apresentar o assunto a ser discutido. E a segunda composição do texto dissertativo é o que nós chamamos de desenvolvimento, também chamado de argumentação. É no desenvolvimento que se apresentam as provas, é no desenvolvimento que se apresentam os argumentos fundamentados, né? Os argumentos evidenciados de forma objetiva. É onde eu vou provar, né, com fundamentação as minhas ideias. Com o objetivo, com o intuito de defender a tese apresentada. É o que vou fazer. É a parte onde se discute a proposta. Então, é no desenvolvimento que eu vou elaborar
toda a fundamentação da minha tese, do meu trabalho, com argumentos, com profundidade, com objetividade, com racionalidade, para conquistar a adesão do leitor. E por último, a conclusão. É na conclusão que nós faremos o desfecho de forma coerente com os argumentos defendidos no desenvolvimento. Então vejam, lá na introdução, nós fizemos a apresentação do assunto. No desenvolvimento, nós elaboramos toda uma argumentação. E na conclusão, nós faremos o desfecho, que seria a síntese de tudo que foi fundamentado, de tudo que foi discutido no desenvolvimento, de forma coerente. Então deve haver nexo ou a harmonia entre dois fatos ou duas ideias, né? Então, em conclusão, deverá haver conexão com as ideias que foram desenvolvidas, que foram argumentadas no desenvolvimento. Então, fará esta ligação, é o desfecho. Então, se lá no início, na introdução, nós fizemos a problematização da tese, nós trouxemos para o desenvolvimento a argumentação. E na conclusão, nós tomaremos uma posição. Será a conclusão mesmo, a solução daquele problema hipotético levantado lá no princípio. Então, são características do texto dissertativo. Repetindo, caracteriza-se pela análise objetiva. Vamos repetir, análise objetiva. O que seria isso? Seria a avaliação de uma situação, a avaliação de uma coisa, mas de tal forma que não se deixe influenciar por opiniões próprias ou por gostos próprios, né? Ou seja, esta análise objetiva seria uma análise de forma racional, não envolvendo emoções, mas sim de forma racional. Então, como característica, o texto dissertativo, ele tem essa característica de analisar de forma racional, de forma objetiva, um determinado assunto através da sequência lógica das ideias. Vejam, raciocínio lógico. Precisa toda uma formalidade, né? Um raciocínio lógico das ideias, quando refletidas ou expressas com coerência de exposição. Coerência de exposição. Isso fala de conformidade entre fatos ou ideias. Coerência, né? Próprio daquilo que tem nexo. É um processo de construção de sentido do texto. Então, implica o quê? Implica, concluindo já o nosso pensamento, uma estrutura organizada em etapas. Estrutura organizada em etapas. Uma estrutura é algo constituído de tal ou qual maneira, de forma intelectual. Então, qual o objetivo disso? Focalizar a temática. Né? Quando nós elaboramos o nosso plano de ação lá no início, nós elaboramos um propósito. Né? Qual é o propósito? Qual é o objetivo de eu discutir esta ideia, de elaborar este trabalho de TCC? Então, o foco é o objetivo, ter um objetivo. E o objetivo ele tem que ser organizado e
ser persistente, ele precisa de ter persistência para atingir a meta, né, a meta traçada para que o objetivo seja alcançado. Então vejam, eu não vou fazer o TCC simplesmente para obter uma nota ou um certificado, mas com um objetivo. Qual vai ser a utilidade deste trabalho? Qual vai ser a utilidade desta tese, né, que foi levantada, bem argumentada, e qual a posição que iremos tomar diante de tais circunstâncias? Então, a partir de determinada técnica, a isso vocês verão lá nas normas da ABNT, em busca de se alcançar os objetivos que foram traçados. Então, eu sigo uma meta, né, uma metodologia, que é o caminho que vai me levar a atingir os objetivos traçados. Então, este é o intuito do trabalho de TCC. E concluindo, o texto dissertativo, ele exige a montagem de um plano de desenvolvimento. Falamos aqui, um plano de ação. O que? O que eu vou propor? Quem vai propor? Né? Como vou propor? Por quê? Né? Para quê? Quando? Para quem? Então, um plano de ação precisa ser elaborado, todo um planejamento, né, para a elaboração de um trabalho de TCC. Eu estou dizendo tudo isso não que seja parte da minha disciplina, não, mas para esclarecer a vocês de que esta forma de discurso, o texto dissertativo, ele vai ser de suma importância para você elaborar o seu trabalho de TCC. Se você for fazer a prova do Enem, você vai defender uma tese, né? A banca vai elaborar um tema, um assunto, e você vai defender, né, a sua opinião em cima daquele tema proposto. Então, texto dissertativo. Então, para a elaboração do texto dissertativo, existem algumas exigências, como, por exemplo, domínio. Pelo menos um domínio essencial do assunto você precisa ter. Como você vai falar de algo que você desconhece, né? Jesus, quando falou assim, olha, vós sereis minhas testemunhas. Como você vai ser testemunha de alguém que você desconhece? Né? Ser testemunha de Jesus é preciso ter relacionamento com Jesus. É preciso conhecer Jesus. É preciso ter intimidade com Jesus. Então, sim, aí eu posso ser testemunha de Jesus, porque Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, porque eu tenho essa experiência, eu vivo isso. Então, o texto dissertativo, ele vai exigir certo domínio e conhecimento do assunto. Por que muitas pessoas têm dificuldade em elaborar um TCC? Porque não leem. Para a elaboração de um TCC, vai ter que ler muito, vários autores, várias obras, para ter conhecimento do assunto. E quando você lê, você fundamenta com ideias de terceiros que são especialistas, que são experts, pessoas que entendem do assunto. E isso vai trazer credibilidade para o seu trabalho. Por isso, você precisa ter domínio e ter conhecimento do assunto em pauta e conhecimento das estruturas sintáticas. As estruturas sintáticas é o que nós estamos falando, o texto dissertativo. Então, dissertação, nós vimos na primeira aula sobre descrição. Aí vimos que as personagens do texto descritivo são estáticas, né? Então é como se fosse uma foto textual. Uma foto textual. Descrição. Quando eu vou para o texto narrativo, por exemplo, a crônica, o conto, né, a novela, então são textos que requerem movimento. Então, narração. Eu vou introduzir verbos, ao contrário do texto descritivo, que o verbo não tem tanta importância, porque verbo é o elemento que designa ação. Então, no texto descritivo, não tem ação,
O que é mais importante? Não é o verbo, são os substantivos e os adjetivos que vão qualificar, que vão caracterizar os substantivos. No texto narrativo que nós vimos na aula passada, aí sim eu vou utilizar muito de verbos, né? Porque verbos dá ideia de dinamismo, ideia de movimento. E o texto dissertativo, que é a aula de hoje que nós estamos encerrando, fala sobre o tratado sobre a suposição de uma verdade. Então, quando eu levantei uma tese e problematizei esta tese lá no início, na introdução do trabalho, foi uma hipótese. E esta hipótese, ela pode se confirmar ou não, vai depender do que eu vou argumentar no desenvolvimento. Entenderam? Então, a dissertação, ele trata desta suposição de uma verdade. Ela explora a argumentação, ela explora a retórica. O que seria a retórica? É esta arte de bem falar, esta arte de bem argumentar. O apóstolo Paulo dominava muito bem isso, né? Ele tinha pleno domínio, pleno conhecimento do que ele tratava. E, por hoje, nós concluímos esta aula, mas na próxima aula nós continuaremos o assunto, porque ele é muito importante para vocês. Bons estudos, e nós não teremos atividade agora, mas as atividades da nota 1 já foram repassadas para vocês. Vocês vão elaborar um texto dissertativo com características dissertativa não, denotativa, né? Descritiva. Elaborar um texto com características de texto descritivo, não é dissertativo, descritivo e narrativo, tá? São dois temas diferentes. Características de texto descritivo e características de texto narrativo. Estas duas atividades, pode ser um parágrafo, não precisa ser um texto grande, mas que contenham essas características desses textos. Essas duas atividades serão a nossa avaliação da nota 1, ok? A avaliação da nota 2 fica mais para frente. Até lá, bons estudos!